Boa noite a todos. Boa noite. Estou só testando, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá. Agora é boa noite de verdade. Boa tarde. Não, boa noite. Ah, é boa tarde. Eu estou acostumado com 18 horas, né? Aí na minha mente ainda está 18 horas. Tá? Bom, gente, como o Marcos já expôs, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o tema aquele que se eleva será rebaixado. É um tema que está inserido por Allan Kardec no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 3 até o item 6. E nós trouxemos aqui, apenas como uma reflexão inicial, um poeminha que eu acho que é conhecido por todos, principalmente que é da área de literatura, deve conhecer, que é um poema da Cora Coralina, chamado Humildade. Ela diz assim: Senhor, fazei com que aceite a minha pobreza, tal como sempre foi. Que não sinta o que não tenho, humanamente o que podia ter, e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa do chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa, e acender eu mesmo o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia. Ora, Coralina. Esse poema tem total relação com a nossa exposição da noite de hoje, e uma passagem que é bastante sugestiva é quando Jesus se encontrava próximo à cidade de Cafarnaum, e o Evangelho de Mateus, ele não nos situa qual era a posição desses acontecimentos. Ele apenas registra no seu capítulo 18, do versículo 1 a 6, um momento bastante interessante, que a gente pode aqui, poeticamente, tentar imaginar o que está acontecendo naquele momento. Então, fazendo um exercício de poesia, vamos imaginar que Jesus está à beira de Cafarnaum, que é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que está recebendo pessoas da Síria, da Fenícia, do Império Persa, romanos que ali vão, muitos como quem leu, por exemplo, o livro Há 2000 anos, nós vamos ver Lentulus, quando ele vem de Roma, traz a sua filha, traz a sua esposa para respirar novos ares, por causa da doença que a filha era acometida. Isso era muito comum naquela época. Então imaginemos que Jesus, num dado momento, ali se encontra atento para uma daquelas pregações que todos os dias, no final da tarde, Jesus saía da casa de Pedro, onde ele morou por volta de 1 ano e 9 meses, e ali junto com Pedro, com outros companheiros, ele passa por alguns quarteirões daquela cidade, com as ruas, com as vielas muito pequenas, e ele vai tecer as suas considerações, anunciar o reino dos céus, falar da sua mensagem do Evangelho, junto ao lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia. Os romanos chamavam o mar lago de Tiberíades, e os judeus, os galileus, chamavam de lago da Galileia. E uma técnica muito comum que Jesus usava é que ele subia numa embarcação, e o vento que soprava, que era um ar quente, gélido, ali tem muitas tilápias. Alguns companheiros, alguns amigos que lá estiveram, falaram que é um mar terrível até para você entrar, porque quando você entra, a sua perna fica aqueles bichos comichando, né? E Jesus tinha muito costume de subir a uma das embarcações, comumente a embarcação de Pedro, de Tiago, de João, porque eles tinham uma companhia de barcos, eram mais ou menos 4 barcos que eles tinham e que investiam na pescaria, que
que era muito rica a pescaria já naquela época, até hoje ainda é muito rica a pescaria ali. E ele vê que alguns dos discípulos estavam chegando com ele, se encontrava Pedro e se encontrava André junto a ele. E ele vê outros discípulos, e a observação de Jesus, a sagacidade no sentido positivo, tá ruim, né? Alô, sei, acho que melhorou. Obrigado. A sagacidade dele faz com que ele observe mais atentamente a conversa daqueles companheiros. E ele observa que alguns discípulos, eles estão conversando entre si um assunto que não era muito do agrado do mestre. Porque eles estavam debatendo a questão da posição deles no reino dos céus. Jesus, ele anuncia a sua pregação de acordo com o momento histórico, de acordo com a sociedade. Se ele tivesse hoje aqui conosco fisicamente encarnado, a sua mensagem seria a mesma de amor, de compreensão, de tolerância, de amizade, de valores espirituais, de solidariedade, mas as imagens que ele traria seriam imagens muito parecidas com as imagens que nós temos agora. Então a imagem que ele utiliza é a imagem de um Deus Pai, contrapondo-se ao Deus general de batalha, muito comum àqueles que estão acostumados a ler o Velho Testamento, principalmente, e a imagem de um reino dos céus. Por quê? Estamos numa sociedade teocrática em que o sistema de governo conhecido por eles ali é o governo monarco. A Roma, desde o ano 64, 34 a.C., vivia o império patrocinado por Júlio César. Naquele momento, vivia-se o 15º ano do império de Tibério Augusto. Então, eles estavam muito acostumados à experiência grega das cidades-estados, já tinha sido sepultada desde o Império Macedônio há mais de 4 séculos transatos. A democracia trazida por Pérez, apesar de todo o processo de escravidão, já tinha sido morta há 600 anos atrás. O que eles conhecem é o império, é a figura de um imperador, a figura de um rei. E Jesus utiliza essa imagem para falar o reino dos céus. Mas ele esclarece que o reino dos céus não é um reino como a gente possa imaginar. Tanto que ele diz: o reino dos céus não está lá ou acolá. O reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus está entre vós. Mas mesmo ele explicando com toda essa verve, aqueles companheiros ainda não tinham ainda aquela capacidade de entender perfeitamente a mensagem do mestre. E eles estavam discutindo entre si, perguntando, provavelmente, pelo menos o Mateus nos diz, que um deles perguntou a Jesus: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Ele não fala qual é. A gente pode aqui supor Pedro, que era aquele mais atrevido, que era aquele que acabava representando os outros. E Jesus, de repente, deve ter perpassado os olhos ali perante aqueles companheiros e deve ter feito como se fosse uma averiguação de cada um daqueles que se encontraram. Pedro, caracterizado pela sua sinceridade, pela sua hombridade, de sempre falar a verdade. Talvez Levi fosse o maior, que era aquele que tinha acentuadamente uma inteligência privilegiada e muito dada às matemáticas. Quem sabe Tomé, que era aquele espírito cético, positivista, se a gente puder assim nos colocar, mas era um companheiro que dificilmente seria enganado. Quem sabe Natanael, que era aquele judeu judaizante, era aquele judeu fiel aos princípios de Moisés, apesar de totalmente incurso na mensagem do Evangelho. Quem sabe Filipe, que era o orador da turma, era aquele companheiro que sabia falar como ninguém. André, que era caracterizado pela sua personalidade perseverante, tanto que ele é um discípulo que logo após o falecimento, a volta, o retorno de Jesus aos páramos celestiais, ele vai divulgar o Evangelho até onde hoje nós conhecemos como a Rússia. E lá nós temos várias cidades em homenagem a Santo André. A André, que era o irmão mais velho de Pedro. Então Jesus estava perpassando, e eu fico imaginando aqueles minutos, eles esperando para Jesus responder: quem é o maior? Qual de nós é o maior no reino dos céus?
E ali estavam brincando algumas crianças, e Jesus tem uma inteligência extraordinária. Porque ele justamente faz o quê? Ele pega uma daquelas crianças, ele traz aquela criança para junto daqueles discípulos, ele pede para que eles se aconcheguem, cheguem perto dele. Pega aquela criança pequenininha, coloca no colo e então lança os seus ensinamentos. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que ele seja como essa criancinha, que seja o menor. Naquele momento deve ter quebrado todo e qualquer tipo de orgulho naqueles companheiros. Porque talvez eles estivessem tentando ver quem era o mais virtuoso, quem era o mais inteligente, quem era aquela pessoa que tinha maior capacidade para desenvolver espiritualmente. Talvez hoje nós estejamos fazendo perguntas, questionamentos muito semelhantes. Será que eu vou para nosso lar? Ou será que eu vou merecer só um Campos Elísio, um Campo da Paz? Se eu passar lá onde está Zenóbio, Alfredo, lá no Obreiro da Vida Eterna, será que deve estar bom, né? Tem gente que fala, não, Alvorada Nova, né? Lá no centro eu brinco com o pessoal e fala, desencarnou, deu de cara com o Eurípides de Maçanuco, corre, né? Porque 80% de espíritas estão com dificuldades existenciais. E quem é o diretor lá do Hospital de Esperança? É Eurípides. Vai lá, Eurípides, vem cá que você está doente, vamos cá, vamos internar você lá, né? Eu fico imaginando, nós muitas vezes, de maneira diferenciada, nós estamos colocando, eu vou para que umbral? Já me fizeram essa pergunta também. Será que eu vou para um umbral grosso, umbral médio ou umbral, né, mais leve? Porque agora já tem a divisão do umbral, acho que vocês devem saber, né? Já divide o umbral em 3. Né? Falando, você já está no umbral, filho. Né? André Luiz fala que o umbral começa na crosta. Nós estamos aonde? Nós estamos na crosta? Então nós já estamos no umbral. Não fica lá, quase que eu falo, né? O pessoal fala Alcântara, né? Você não gosta, né? Não, aqui também, né? Então, nós já estamos nesse momento carpindo as nossas dores. E o que nos dará o passaporte a colônias espirituais? A lugares onde nós possamos gozar de maior inteireza das nossas capacidades. Jesus nos dá a resposta quando ele fala, ele assemelha a criancinha. É claro que Allan Kardec não vai deixar de lado esse comentário. Para nós que somos reencarnacionistas, aquela criancinha pode ser um espírito muito mais velho do que nós que aqui nos encontramos. Ali pode ter um espírito, quantas vezes a gente vê criança ranzinza, né? Eu não vou falar quem, que a gente não pode identificar, mas a gente conhecia uma que falava, tu é velho, rapaz. Pequenininho, mas reclamava de tudo. A gente falava, que espírito velho é esse, Matusalém? Porque pequenininho já estava aquela pessoa. E tem aquelas pessoas que são joviais, né? São alegres, são para cima. Então, a questão de idade cronológica, para nós espíritas, ela não tem um interesse maior. Mas é evidente que Jesus não está se referindo à idade cronológica. Ele está falando aquele período da infância que é caracterizado pela simplicidade, que é caracterizado sem aquelas coisas que nós guardamos de mal. É viu criança brigando? Né? Criança briga, acabou de escutar, daqui a 2 minutos estão lá brincando um com o outro. A gente guarda rancor, né? Você fez o mal para mim. Mas quanto 20 anos atrás você olhou de cara feia para mim, né? E a pessoa guarda, né? Briga de marido e mulher, né? A mulher fala, mas você fez isso. Mas quando a gente se casou, você falou, mas já faz 40 anos que a gente casou, mas eu lembro. E lembra de detalhes, né? Às vezes esquece um pouco mais. E lembra, e a gente vai alimentando. Ramatiz nos diz que essa mágoa alimentada por muito tempo, ela vai ocasionar em câncer. Cria uma crise perispiritual terrível. E que daqui a pouco nós vamos estar buscando outras causas. Causas materiais, causas fisiológicas, causas espirituais. É um obsessor. Não é nada obsessor, não. Somos nós mesmos. A grande maioria de nós somos obsessores de nós próprios. Nós trazemos diversas mazelas espirituais. Aquele caso que nós já contamos aqui, que aconteceu com o dirigente, seu Itamar, que já está na parte espiritual, a gente pode falar sobre ele. E o companheiro lá na antiga Ferrez, que nós nos encontrávamos, o companheiro chegou lá na porta, aqui que é um centro forte. Falou, não, aqui é
É o centro espírita. Não, me falaram que aqui é um centro forte. Mas por que falaram isso? Eu já fui na igreja, fui no padre, fui no centro de macumba, fui em tudo quanto é lugar. Imagina, fui em um montão de centro espírita e me falaram que aqui é um centro forte. Porque eu tenho que fazer uma coisa aí, eu quero saber se o senhor pode me ajudar. Eu falei, ajudar, quem ajuda é Jesus. Mas, se a gente puder ajudar, claro que a gente vai tentar ajudar. Mas é o centro forte, não é? Eu falei, meu filho, eu não conheço centro forte. Aqui é uma casa espírita como outra, trabalhando. É porque tem um espírito ruim aqui. Ele olhou assim, E eu queria que o senhor tirasse esse espírito ruim. O senhor pode tirar? Ele falou, não tem como tirar, não. Mas se aqui é um centro forte, porque você não vai tirar. Mas se tirar o espírito ruim, você morre. Você vai desencarnar. Ele não entendeu o que ele está falando naquela hora, não, né? Porque o espírito ruim era ele próprio. Quantas vezes quem está ambientado, reuniões de desobsessão, nós vamos encontrar obsessores, nós vamos ver lá entre a Terra e o São José Luiz, daquele companheiro que vai ser tratado numa casa espírita. E quando o obsessor, entre aspas, é evocado, o obsessor fala, meu filho, eu não posso, ele não consegue dormir, ele tem insônia, vai em psicólogo, vai em psiquiatra, vai em neurologista, ninguém consegue curá-lo. Aí foi descobrir que a causa é espiritual, é o irmão espiritual que não deixava ele dormir. Aí foi chamado, foi evocado na reunião mediúnica. Chegando lá, o dito obsessor falou, meu filho, não, eu não deixei de dormir mesmo não. Meu irmão, pelo amor de Deus, seja caridoso, seja cristão, deixa o rapaz dormir, olha, ele já está com doença, está com problemas seríssimos, porque quando ele vai dormir, você vai assusta, aparece para ele e não deixa ele dormir, mas você não sabe por quê, Senhor. Mas por que houve? É porque quando ele dorme, ele vai de dobramento, fala onde eu estou, ele me dá coça, ele apanha, eu apanho muito. Então eu descobri que o único jeito de eu não apanhar é não deixar ele dormir. Aí o outro ficou assim, e quem estava errado? Ou seja, o companheiro estava de vítima na casa espírita, que a pessoa chega na casa espírita, não é aquela cara, aquele santo católico antigamente, da idade de Bizâncio, aquela escritura de Bizâncio, terrível, né? Aí aquele auréola, qual é o auréola? E o cara muitas vezes é ruim igual pica-pau, né? Tem gente que é ruim igual pica-pau e perna longa junto. Aí bota a culpa no obsessor. Ontem nós estávamos falando, ontem na reunião bíblica na casa, nós estávamos falando, tem companheiros encarnados aí que dá inveja até o diabo, rapaz. Eu acho que ele olha assim, rapaz, eu não tive essa ideia, esse cara foi genial. Ele matutou uma coisa ali que eu não pensei nisso não, rapaz, olha só que coisa interessante. Então nós temos que começar a parar de transferir as nossas culpas, transferir aquilo que está em mal em nós para outros. Inclusive isso é patrocinado pela própria religião. Quando chegamos numa casa religiosa e chega e fala, tudo é o demônio, aí chega na casa espírita, tudo é o obsessor. Tinha uma sobrinha nossa que falava, ficava com pena, todo bota a culpa nelezinho, tadinho dele, né? O nosso irmãozinho aqui não vai dar muita audiência, né? E Jesus está nos dando a chave para o nosso progresso espiritual. Que as duas maiores pregações de Jesus são o quê? Caridade e humildade. As duas vigas mestras da evolução espiritual, de acordo com o cristianismo, é fazer o bem, praticar a caridade, que é o amor em ação. Os gregos falavam o eros, o amor erótico, e o agape, que é o amor fraternal, que Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13, até 16, quando ele vai falar o amor, não adianta se eu tiver o dom de falar, o dom da profecia, se eu puder dominar toda a ciência, todo o conhecimento, se eu não tiver amor, seria como um símbolo que retire. Se eu não tiver amor, não adianta entregar meu próprio corpo para ser queimado, que de nada vai me adiantar. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se contenta com o mal do outro. Quantas vezes, quando alguém nos faz mal, a gente fala, eu não vou fazer nada não, mas Deus está vendo. Deus está vendo, né? É quase se a gente estivesse falando assim, ó, pode deixar que Deus vai me vingar. A gente tem essa mania de terceirizar Deus, já percebeu? A pessoa está passando mal e fala, Deus vai te curar, por que você não cura? Vai fazer alguma coisa. Vai com Deus, mas por que vai com Deus? Por que você não pode transmitir o seu amor também para Ele? Deus te abençoe, por que você também não pode abençoar? Você não sabia disso? O que Jesus fala? Vós sois deuses. Será que Jesus contava mentira? Não.
Será que isso merece interpretação? Não. Nós somos deuses, D minúsculo. Nós temos a sentença dentro de nós do bem universal. Gastão Vinícius Brandão usava uma imagem que eu adorava. Ele falou, você pegar um caroço de manga e falar, vós suas mangueiras. Duas uma. Alguém ia falar, esse cara tem síndrome de Hamlet, tá maluco, vai internar, né? Ou ele está contando a verdade. Nós somos esse embrião. Nós temos em nós tudo que é positivo, porque a nossa origem é espiritual. Pergunta 1009, quarta resposta a Paulo de Tarso, no livro dos Espíritos. A nossa origem é o bem. Nós somos amor, nós somos luz. As trevas que muitas vezes nos dominam é a ausência dessa luz. Nós não somos maus. Nós não somos egoístas. Nós estamos egoístas. Nós não somos indiferentes, nós estamos indiferentes. E nós podemos e devemos lutar contra isso. Jesus, numa outra passagem, uma passagem também bastante interessante, ele recebe a sua presença a uma mulher, esposa de Zebedeu, o nome dela é Salomé. Jerônimo é o único que não concorda com a análise. Jerônimo tem um livro do Jerônimo, chamado A Virgindade Perpétua de Maria, que ele questiona se Salomé tinha algum laço de parentesco com Jesus. Mas Orígenes, Eusébio, Agostinho e outros grandes patriarcas do Evangelho primitivo, eles são unânimes em declarar que essa Salomé, ela tinha um laço de parentesco com Jesus. Muito provavelmente era sua prima ou tia de Jesus. Provavelmente tia. Uma pesquisa do Ernest Renan que nós fizemos, o raciocínio que ele utiliza nos convenceu que Salomé era tia de Jesus. Inclusive ela foi parteira de Maria no nascimento de Jesus. Então ela conhece Jesus desde recém-nascido. Ela fez o parto do Cristo. Isso fez com que ela gozasse de uma certa intimidade. Mesmo Jesus tendo comparado, tendo trazido a criança, ela vai e pede uma audiência com Cristo e diante dos 12 apóstolos, ela pega os dois filhos dela, João e Tiago, que é chamado Tiago maior, que era um pouco mais velho do que Tiago menor. São 3 Tiago, Tiago filho de Alfeu, Tiago Tadeu e o Tiago maior. Um aparece e some do Evangelho, o outro continua, porque muito provavelmente era um dos filhos de José, irmão de Jesus, por parte de pai. Ela chega então junto a Jesus e fala, Senhor, venho te fazer um pedido. Jesus já sabia o que ela ia falar, mas Jesus sempre tinha aquela tática de deixar a pessoa falar. Antes de Freud, né, quando fala da psicanálise, de você exprimir, deixar a chamada catarse, que algumas pessoas, em vez de catarse, fazem a catástrofe, começa a falar um montão de besteira, né? Mas Jesus permitia que as pessoas falassem livremente. Então ela vem e pede, então, eu queria pedir para o senhor, se o senhor pudesse deixar meus filhos, um sentar à direita e o outro sentar à esquerda do teu reino. Olha só. Os outros 10 estavam olhando aquilo, eles devem ter se mordido. O Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 20 a 28, ele descreve essa passagem. E fala que houve um murmurinho. Eu acho que o pessoal está falando, eu vou dar cascudo neles, porque Jesus está aqui. Mas eu vou pegar Pedro, vou pegar João, vou pegar Tiago. Que absurdo é esse? Vão chamar a mãe deles. Chama a sua mãe para pedir também Jesus, porque eles tiveram coragem, a mãe foi lá. Mas a mãe tem um pouquinho de licença, né? Poética, né? A mãe pode chegar lá e pode falar. A mãe de Jesus fazia isso, né? Em João, capítulo 2, nós temos aquela passagem, primeiro, entre aspas, o milagre de Jesus, quando Maria, diante de uma festa que estava acontecendo, de casamento, em Caná da Galiléia, muito próximo, 6 quilômetros ali de Nazaré, acaba-se os vinhos, alguém fica com medo de falar com Jesus, vai lá e pega a Maria. Fala para o seu filho aí se tem como ele fazer um vinho aqui para a gente. Né? Claro que tem. Ela responde no lugar de Jesus. Né? Mãe é um pouco atrevida às vezes nisso mesmo. Né? Aí ela falou, pode deixar com meu filho. Aí chega lá para Jesus e fala, acabou o vinho. Será que você não pode, é interessante, é transformar o vinho em água, mas vai transformar água em vinho, né?
foi mal escolhido. Mas ela chega lá e pede, Jesus chega para ele e fala, que tem eu contigo, mulher? Não chegou meu horário, não chegou a minha hora ainda. Aí o que ela faz? Ah, muito obrigado. É ruim. Ela faz igual toda mãe faz. Ó, pode encher tudo aí que meu filho vai transformar. Ele ficou assim, sem, eu acho que Jesus ficou assim, eu vou brigar. De repente, se a mãe dá uma louca lá e dá um sopapo no Jesus na beira da festa, né? Eu sei que ele teve lá que fazer lá. E quando o pessoal, mestre de cerimônia, MC já existia naquela época, tá? O mestre de cerimônia chega lá e vai beber o vinho e fala o quê? Chama o dono da festa, o noivo, fala, mas por que você serviu o vinho melhor no final, se é costume servir o vinho melhor no início? Mas o que nós queremos extrair dessa passagem é a atuação que Maria teve naquele momento, a atuação de mulher. Aí Salomé, ela tem também essa licença. Mas Jesus, então, ela vai provocar aquela mulher, porque ele fala, olha, será que seus filhos estão preparados para beber do meu cálice? Na hora não pensa beber. Claro, eles vão beber. Vão beber, pode deixar. O senhor vai ter um lugar aqui, um do lado direito, outro do lado esquerdo no seu reino. Ainda tem aquela imagem de Jesus, rei, né? Aquela imagem bem material. Aí Jesus não tem como argumentar com a mulher. Como é que eu vou argumentar com ele? Ó, eu sei realmente que eles beberão desse cálice. E é o que vai acontecer no decorrer dos anos, somente João vai beber. Tiago vai ser o primeiro a morrer. Herodes Félix vai matar Tiago logo no primeiro ano da pregação, vai ser o primeiro a morrer antes mesmo de Estevão. Eu costumo até falar porque que Emmanuel fala que Estevão foi o primeiro mártir, se na verdade foi Tiago que morreu antes de Estevão. Mas aí é outro debate. Mas João vai viver até o ano 103, vivenciando e bebendo o cálice. Mas quando ela ouve aquela assertiva, Jesus então contrapõe e fala, mas não posso, porque não cabe a mim estabelecer quem senta à minha direita ou quem senta à minha esquerda. Há alguns autores que falam que esse sentar-se à direita, sentar-se à esquerda, seria na verdade a figura de João Batista personificando a justiça e Maria de Nazaré personificando a misericórdia. Você recorre à justiça de Deus, mas quando a situação está muito brava, pede pela misericórdia. Será que tudo que nós estamos passando, será que é tudo a justiça de Deus? Será que tudo que nós estamos ocasionando em nossa vida, será que é por causa da lei de causa e efeito? Provavelmente não. Por mais difícil que seja a nossa vida, ainda é muito melhor do que a gente merece. Provavelmente. Há um número enorme de centenas, de milhares de espíritos que estão reencarnados e que ainda não começaram o seu processo evolutivo. Estão em reencarnação resgate. Há pessoas que nem resgatar ainda podem. Lembra do Chico, daquele companheiro que ficava lá jogando sinuca? Que durante quase 20 anos ele ia para o centro espírita para aquele pessoal lá. Antes era novinho, agora o pessoal estava barbudo, já tinha perdido o cabelo. E ele uma vez perguntou ao irmão, não é julgar não, mas há 20 anos que eu passo aqui, esse mesmo grupinho, ele está ali. Só joga sinuca, dia, noite, dia, no trabalho, não faz nada. Aí o irmão fala, mas eles já evoluíram, Chico. Mas como? Antes eles faziam parte de uma horda de assassinos, estupradores, que matavam, que roubavam, que dizimavam populações. Hoje eles estão nessa encarnação, não estão evoluindo, mas pararam de fazer o mal. Olha só que coisa interessante. Às vezes a gente usa muito aquela terminologia, eu estou pagando por aquilo. Primeiro que espírita não concorda com isso. Ninguém vem aqui para pagar nada. Nós devemos reparar as nossas dificuldades existenciais. Nós devemos reparar os equívocos que nós muitas vezes cometemos às vezes. Então, nesse sentido, ali naquele momento, mais uma vez está o debate. Quem é o maior, quem é o menor do reino dos céus? A gente observa que havia atritos até no grupo que Jesus era o dirigente. Aí vem o presidente espírita e fala, meu Deus, minha casa espírita está tendo briga, está tendo alguma coisa aqui com a gente. Se no grupo que Jesus, que era o chefão, só tinha 12, já dava confusão,
A casa espírita tem mais do que 12 aí? Tem. Tem mais do que 12? Com certeza. Né? Então ele já fala que não vai haver dificuldade, não vai haver atrito. Deixa eu contar algumas fofocas. Né? Vamos distribuir. Levi e Pedro brigavam o tempo todo. Os dois tinham uma birra entre eles. Inclusive a parábola do credor incompassivo, Jesus contou justamente para os dois, porque um não conseguia aceitar o outro. João, evangelista, chamado discípulo do amor, apóstolo do amor, e Tiago, eles tinham uma irascibilidade quase insustentável. Uma vez eles foram fazer a pregação na Decápole, chegou lá, Jesus pregou, ninguém deu atenção. Vai daqui, vai embora. Jesus pega um barco, atravessa e volta. Atravessa o Jordão e retorna para Israel. No meio da embarcação, João e Tiago chegam para Jesus e falam: Senhor, desce o fogo aí, queima essa cidade toda, mata todo mundo, Senhor. Esse João que eu estou falando é o discípulo do amor, que falava que mais amado, e que depois vem encarnar como Francisco de Assis. Um exemplo de Jesus, de cristianismo de todos os tempos. Olha só como é que ele era. Ele acusava Judas, não sei se é verdade, porque é só João que fala, mas dizem que Judas Iscariote, ele tinha o hábito de botar a mão na bolsa e voltar com a mão cheia, e com a mão não voltava lá de novo, não. Será que Jesus não sabia disso? Natanael era mais judeu do que cristão. Ele vivenciava em espírito e verdade. Só o judaísmo estava muito mais ligado ao mosaísmo do que a nova mensagem que ali se encontrava, que vai ser chamada por Lucas, né, de cristianismo. Será que Jesus não sabia de tudo isso? É claro que sabia, mas ele acreditava naquele grupo. Ele estava colocando ao seu afiançar naquele grupo, assim como nós. Todos nós que estamos encarnados agora, nós estamos tendo uma oportunidade divina pela espiritualidade. E tenhamos certeza, muitos espíritos afiançaram a nossa encarnação. Será que eu estou reencarnado aqui porque eu mereço? Não. Às vezes não. Eu sou espírita, eu sou melhor do que os outros. Mentira. Às vezes você é espírita porque você é o pior entre os outros. A espiritualidade falou: bota ele lá, não, porque lá vai ser muito pior. Bota aqui porque o espiritismo só fala em transformação. Vamos ver se ele aprende. De algum jeito. Eu sou médio. Bem feito, fez besteira. Bem como médio. É missionário, é dom, não, meu filho. É trabalho. Eu sou presidente da casa espírita. Bem feito, fez besteira. Agora tem encargo, porque não tem cargo. Espírita não tem cargo, espírita tem cargo. Enquanto os outros lá, de vez em quando a gente brinca lá, toda fala: para ser pastor, a ganhar, né? Eu tenho meu diplominha, né, de pastor, posso chegar lá. Ganhar alguma coisinha, né? Agora, como presidente espírita, tem que tirar do bolso. E outras coisas mais. Né? A gente que faz atendimento, quantas vezes? 2 horas da manhã, eu fico perguntando por que o obsessor ataca à noite, rapaz? Não aparece o obsessor de dia, rapaz. Só ligam para mim de madrugada. A última vez foi 2 horas da manhã, se não me engano. Acho que foi 2 horas da madrugada. Fulano, chegamos lá para atender um. Chegou lá a família toda desse diabo. Todo mundo caiu obsessado. E eu fiquei lá assim: rapaz, e agora? Vamos atender. Vamos arregar essa manga. Esses dias me ligaram uma vez. A pessoa estava no só que estava tão longe que não dava para chegar. Eu falei: olha, vai ser feito pelo telefone. Como é que vai ser? Você vai aprender agora. Pega o telefone e repete tudo que eu falar. Firma. Fechamos o olho, fomos de desdobramento, vendo o que estava acontecendo lá naquele local e conseguimos fazer atendimento. Da outra feita, nós fomos numa casa lá do companheiro que não queria sair de jeito nenhum. Quando a gente estava lá de fora, a pessoa morava no 2º andar. Quando eu comecei a subir a escada, mais um que eu vou derrubar. Cheguei lá, tinha 4 já. Ele não queria sair de jeito nenhum. Não, tá bom aqui. Aí a pessoa foi lá dar um passe: dá passe que é bom, Beto, adoro o passe. Né? Mas só de noite, não sei porquê. Apesar que esse começou 3 horas da tarde. Mas o pessoal do centro foi lá sem autorização e acabaram, né, tendo experiências não muito positivas. Então, essas são as situações que nós espíritas muitas vezes vamos enfrentar. É a tarefa. E Jesus nos recomenda o quê? Humildade. Eu lembro do professor Hermógenes, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com o professor Hermógenes alguns anos lá na Aliança da Fraternidade, mais de 20, 25 anos atrás.
e tinha um termo que ele usava nos livros dele, e ele lá na nossa conversa em particular, lá, ele usava muito, que ele fala, a gente tem que aprender a humildar-se. Ele não fala humilhar-se, é humildar-se, ou seja, aprender a ciência da humildade. Porque nós somos muito presunçosos, nós somos muito orgulhosos. Nós nos imaginamos muitas vezes melhor do que o nosso companheiro. E Jesus recomenda justamente o contrário. Na história da filosofia tem uma passagem muito interessante de Sócrates. Sócrates, ele era um personagem, no mínimo esdrúxulo. Ele vivia em Atenas, era feio, muito feio. Né? As imagens que mostram dele eram mais feias do que quem vê aqueles nomes lá dele. Ele tinha um hábito terrível que provocava lá os filósofos, os sofistas principalmente, de andar descalço em Atenas. Aquilo era uma agressão. E ele questionava a todo momento com a sua maiêutica, ele envergonhava as mentes mais inteligentes, mais intelectivas de Atenas, e ele estava aborrecido, estava querendo fazer alguma coisa para poder prender Sócrates. Eles queriam fazer alguma coisa para prender Sócrates, mas os jovens adoravam ele. Uma vez reuniu-se um grupo de sofistas e foram até o santuário de Delfos. E lá eles fizeram uma pergunta à sacerdotisa: quem é o homem mais sábio de Atenas? Ela então entra num processo de inspiração mediúnica, recorre, de acordo com a ideologia dela, ao deus Apolo, e ali tem um processo de reunião de efeitos físicos. Um efeito ectoplásmico faz subir uma fumaça, e no meio da fumaça aparece o nome. E quando eles leem lá, meio assim apagado, vai, assopra um pouquinho a fumaça, Sócrates. Ele ficava aborrecido. Não acredito. Eu posso fazer a segunda pergunta, sacerdotisa? Não pode. O Deus só pode ser consultado uma vez. Mas eles insistiram tanto que a sacerdotisa resolveu deixar, falando, quem é o homem mais sábio de toda a Grécia? Não vou contar mais de Atenas. Ela entra em processo mediúnico, doa a energia ectoplásmica, ali acontece um efeito físico, sobe uma fumaça, e ela pede para que o deus Apolo possa responder, e pela segunda vez aparece o nome Sócrates. Aí eles ficam furiosos. Eu queria fazer a terceira pergunta, mas não pode, o deus Apolo vai ficar aborrecido, e eles insistem tanto, chega a ameaçar a sacerdotisa, ela permite que eles façam a terceira pergunta. Agora eu quero saber quem é o homem mais sábio do mundo inteiro. Não é de Atenas, não é de Grécia, é do mundo. O mesmo processo, e pela terceira vez aparece o nome Sócrates. Eles ficam aborrecidos e vão todo mundo, aquela comitiva, vai lá e encontra Sócrates na Ágora, na polis antiga de Atenas, conversando com um montão de jovens. Sócrates, nós temos uma pergunta para te fazer. Opa, mas eu prefiro perguntar primeiro, porque Sócrates falava, eu não sou filósofo, eu não sei, a minha filosofia, a única coisa que eu sei fazer é perguntar, a dialética socrática. Ele falou, nós vimos agora do santuário de Delfos, e nós perguntamos ao santuário de Delfos, ao deus Apolo, quem era o homem mais sábio de toda a Atenas. Sabe qual foi a resposta? Eu não faço nem ideia, não estava lá. Sei não. O santuário, a sacerdotisa, veio revelando pelos deuses que você é o homem mais sábio de Atenas. Mas nós perguntamos quem é o homem mais sábio da Grécia, do mundo inteiro, e a resposta foi a mesma, Sócrates. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu só sei que nada sei. Como eu nada sei, eu sei mais do que vocês. Eles saíram lá meio sem entender. Né? Ou seja, o princípio da sabedoria está incerto em você reconhecer a sua própria mediocridade, a sua própria pequenez. O verdadeiro sábio, ele sabe que nada sabe. Porque quem pensa que sabe saber alguma coisa, sabe de nada. Tá? Então esse é o princípio da sabedoria. E que Jesus veio a pregar 400 anos depois de Sócrates, Jesus está confirmando o que Sócrates está falando. Mas em outra passagem também, há um momento bastante interessante, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 7, quando ele conta a passagem, que é uma parábola, ele está provavelmente, ainda em Cafarnaum, ele é convidado por um fariseu chamado Simão para cear na casa desse fariseu. Era um jantar. Interessante que Jesus era bom de boca, né? Porque várias vezes a gente vai ver Jesus, né,
se alimentando. A gente observar lá, toda hora Jesus. E quando ele não é convidado, ele se convida. Né? Zaqueu está lá em cima, lá. Ele acha Zaqueu pequenininho, anãozinho lá. Zaqueu, vou jantar na tua casa, Senhor. Né? Ele, às vezes, ele se oferece. Né? O pessoal fala que espírito quer comer, não, mas Jesus também gostava também. Né? Bom, ele está lá e existia um costume. O chefe da casa sentava, tinha uma mesa, que era quadrangular, e tinham 3 poltroninhas em forma de U, que você acercava o chefe. Quem sentava à direita era o segundo mais importante, quem sentava à esquerda era o terceiro. E assim escalonando em redor daquela mesa, quem era o mais importante. Jesus é convidado, era um convidado de honra, o fariseu senta no centro e convida Jesus a sentar-se à sua direita. Jesus vai sentar. E ele, naquele momento, ele observa que as pessoas estão se acotovelando, entrando. Ele então resolve dar um exemplo de civilidade à mesa. Quando ele fala que é muito mais importante quando você for convidado para alguma festa, que for, escolha os últimos lugares. Porque pode ser de chegar uma pessoa mais importante que você e você tem que ceder o seu lugar, que era um costume judaico daquela época. Então você vai chegar e vai ser colocado no final. Ele dá esse exemplo ensinando um princípio de civilidade à mesa, de educação, realmente. Mais uma vez, o sentido de humildade está incerto em Jesus. A palavra humildade, ela vem do grego humus, que tem também a mesma configuração de adubo. E essa mesma humildade vai formar o termo etimologicamente humano. Ou seja, ser humilde é ser humano. É ser normal. É ser natural. É ser você mesmo. Esse é a etimologia da palavra humildade. Mas em cima disso, nós gostaríamos de trazer algumas reflexões na noite de hoje. Primeira reflexão. Como que eu posso aplicar esses ensinamentos de Jesus dentro da casa espírita? Alguém de repente pode pensar, não vou aceitar cargo importante na casa espírita. Aí ninguém aceita, ninguém assume. Quem vai dirigir? Às vezes, casa espírita aqui não está acontecendo não, mas a maioria das casas espíritas lá em casa, lá na nossa casa acontece muito, né? Está lotado lá atrás, na frente não vai ninguém. Eu não sei se é porque eu boto na ameaça para falar, vai regra 3, quem está sentando na frente, né? Pode ser regra 3, o orador faltou, vai fazer, aí o pessoal, né, não sei o que é, acontece muito disso. Então, como que eu posso aplicar esse princípio de humildade dentro da própria casa espírita? Não é questão de você não aceitar essa ou aquela tarefa, mas é como que você vai executar esta ou aquela tarefa. Um espírito de humildade. A nossa casa, há muitos anos atrás, tinha um companheiro, que eu não vou citar o nome, tá? Uma questão óbvia, né? De bom senso. É aquele companheiro que todo mundo adora na casa espírita. Todo mundo gostava dele, companheiro legal, extraordinário, fazia o trabalho de evangelização junto conosco, era eu, ele e um outro, fazia o trabalho com os adultos e depois a outra equipe, tudinho. Aí, tempo vai, tempo vem, eu chamei para que ele assumisse uma responsabilidade maior na casa espírita. Nós o colocamos até como diretor de doutrina. Mas, eu não sei, ou de repente eu saiba, né, porque mudou completamente. Era só queixa, Cláudio, pelo amor de Deus, seu Cláudio, e eu estava observando que as queixas eram realmente verdadeiras. Uma vez até ele me falar, Cláudio, não sei o que aconteceu comigo, eu mudei. Aí tem aquele ditado, né, que fala, quer saber dar poder, né? Como é que é a pessoa? E realmente, aí tiramos lá a responsabilidade dele, ó, não vai ser mais diretor não, você vai continuar trabalhando, né? Ele voltou a ser quem é. Então tem alguns de nós que muitas vezes ainda não temos aquela habilidade para lidar com certas situações. O Howard Gardner, na sua tese de doutorado em Yale, ele fala das chamadas das 7 inteligências, e uma das inteligências que ele chama intrapessoal e interpessoal. É um tipo de inteligência de você saber lidar com as pessoas. Nós trabalhamos durante uns 27 anos atrás, mais ou menos, lá no Ramatiz. Não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer o Antônio Galo, que era
como pessoa era muito extraordinário, e o seu Antônio, que era então um presidente, né? O companheiro extraordinário, conhecedor profundo, principalmente das aulas de Ramatiz, ele até falava que ele era um daqueles 12 discípulos de Ramatiz, estava encarnado, mas no trato com as pessoas, uma vez ele quase bateu numa pessoa dentro da casa espírita. Né? Eu falei, rapaz, é uma situação complicada. Ou seja, você também tem que saber lidar com as pessoas também. Então é uma autocrítica que muitas vezes nós temos que analisar dentro da casa espírita. Algumas atitudes que são importantes, que nós podemos depreender. A questão do respeito. Respeito à casa e à causa. Como que eu posso respeitar a casa e como que eu posso respeitar a causa espírita? Primeiro, a casa. É interessante que a gente observe que toda casa espírita, ela tem normas. Tem um estatuto, tem um regimento interno e tem aquilo que faz parte do próprio consenso. Consulte os companheiros, principalmente os companheiros mais experientes da casa, os dirigentes, para saber quais são as normas da casa espírita. Às vezes nós vamos lá para o trabalho de passe. Lá na nossa casa nós tivemos que, durante algum tempo não, já tem talvez 10 anos ou mais, nós assumimos a própria vestimenta, que é um jaleco para os passistas. Porque chegou um momento a gente ficar, olha, essa roupinha não está muito adequada, né? Então, ó, todo mundo agora com jaleco, acabou. Né? Então, porque chegava um momento que as pessoas, muitas vezes, parece que quando você passa um ensinamento, e depois de um certo tempo, parece que alguns de nós esquecemos de normas básicas comportamentais. Muitas vezes com dificuldades existenciais espirituais. Filomeno de Miranda fala que se não fossem as casas espíritas, os manicômios estariam abarrotados. Então, que tipo de espíritos e de espíritas nós somos? Às vezes nós temos muitas dificuldades. Divaldo aí, atravessou 50 anos, 40 anos de obsessão. Aí eu falava, não, comigo ninguém me obsedia. André Luiz fala, no livro Estudo de Vida, capítulo 7, Influenciações Espirituais Sutis, ele fala, todos nós, pelo menos num período de 15 dias, sofremos algum tipo de ataque espiritual. E se você disser que você não está sofrendo, nesse exato momento você está sofrendo obsessão. Ele chega a declarar, eu não sei o que é pior, se as obsessões clássicas, chamadas de subjugação, que o Evangelho chama de possessão, obsessão em terceiro grau, que o Edgar Armand chama, ou se essas chamadas quase obsessões de quase obsidiados. Esse dia eu estava saindo do centro, indo para casa. Estou no meio da rua lá, daqui a pouco aquele montão de gente falando, eu olhava para um lado, olhava para o outro, tarde da noite, 11 e pouca, a rua está vazia. E aquele montão de gente aí, mesmo 41 anos de médium, mas mesmo assim de vez em quando a gente escorrega, né? Aí que eu fui perceber que não era, tem alguma televisão, tem algum rádio ligado, alguma pessoa, aí que eu fui perceber que eram os irmãozinhos. E começaram a sugerir alguma coisa, eu falei, olha só, deixa eu só dar um recado para vocês. Quando você for sugerir uma coisa inteligente, vocês têm que ser mais inteligentes. Isso que vocês estão mandando, eu não vou cair nessa. Tenta uma outra que de repente dá certo. Aí naquela hora, pum, parou, acho que eles foram embora. Então não há como nós dizermos que nunca haverá algum irmãozinho que não irá nos sugestionar alguma ideia que não seja positiva. Assim como os espíritos superiores trabalham, os nossos irmãos do outro lado, eles são extremamente eficientes. O período de carnaval que nós passamos agora, sabe, aquelas coisas que a gente pensa que não aconteceu nada. Às vezes há planejamentos adredes de meses, de anos, para tentar nos desestabilizar espiritualmente e emocionalmente. O desemprego de um marido, você acha que de repente pode ser só um acaso? Às vezes aquilo dali é para desestruturar. Quem leu aconteceu na casa espírita, a Márcia Boaventura, aquela tarefeira extraordinária, responsável pelo atendimento da casa espírita, pelo atendimento fraterno, eles vão fazer o quê? Eles atacam a Márcia, mas não conseguem de jeito nenhum. O que eles fazem? Vão lá no esposo dela. Se eles não conseguiram
a atingi-la, eles vão fazer o quê? Opa, tem lá. Aí, às vezes nós temos, né, a maioria de nós tem alguém na nossa casa que é médio obsessor, né? Ajuda dessa eles lá. Né? Então nós precisamos ter essa vigilância. O outro ponto é o compromisso com Jesus. Lá no centro tem uma foto lá de Jesus, a pessoa de vez em quando a gente brinca e fala, ele é o nosso patrão. Aí tinha um companheiro antigo, tarefeiro da Casa Espírita, seu Nelson, que agora não está podendo mais frequentar, está com uma dificuldade de doença lá, com Alzheimer. Mas ele era aquele tarefeiro extraordinário, vai capinar o centro, vai para trás. Aquele companheiro que tinha mato, tinha alguma coisa, ele pegava aquele serviço bravo. Aí de vez em quando ele era muito brincalhão, ele falava, oi Cláudio, e o pagamento? Eu falava, o pagamento tem que falar com o patrão, cara. Falar com Jesus lá. Mas como é que eu faço para receber? Tem que receber lá do outro lado. Então deixa acumular, vai ter FGTS, deixa para lá. Só vai receber do outro lado. Não, não quero receber agora não, deixa eu receber depois. Né? Ele brincava. Esse compromisso nosso é com Jesus. Não é compromisso com o dirigente A ou B, com o mentor A ou B, é com Jesus. E como que nós podemos auxiliar ao Cristo nas diversas situações na casa espírita? Vamos estabelecer algumas? Na reunião mediúnica. Como é que eu posso estabelecer essa ajuda? Eu colocar o ensinamento de Jesus, que ele está falando principalmente a questão da humildade. Como é que eu posso converter a reunião mediúnica nesse momento? Tem uma passagem de Chico, que a gente tem sempre que recorrer, daquela companheira que vai pedir ajuda, lá no serviço dele, e ele já tinha sido ameaçado pelo próprio patrão, que ele poderia ser mandado embora. Ele tem que falar com a moça, eu não posso atender aqui porque o meu patrão não deixa. E às vezes acontecia aqueles outros casos, ele levantar e atender, e não era uma pessoa, era um espírito. Ele levantava lá para atender, e ele chegou para a moça e falou, não posso atender agora. Mas chegou aí, falou umas coisas bobas lá e quase que agrediu. À noite, ele chegava sempre uma hora antes, ele não começava às 8, ele chegava às 7, né? Ele, quando chegou para abrir o centro, o Luiz Gonzaga, estava lá a mulher de braço para cima, eu quero tomar um passe com você. Tá bom, né? Fez a reunião, no final, na hora do passe, tinha os outros pacientes, a mulher foi, sentou lá para tomar um passe com ele. Eu falei para a irmã, falei, mano, eu não vou falar que eu estou com raiva, mas o outro paciente está melhor do que eu, irmão. Eu não estou 100% equilibrado. A irmã, naquela sutileza cavalar, que lhe é peculiar, né? É muito doce o irmão, né? Quando eu falava no centro, tem muita gente que são de um mentor igual humano, né? Porque é difícil, né? Aí chega para ele, tio, você tem toda a razão. Você está completo de razão. Só que ela tem a necessidade. Entre a razão e a necessidade, arregaça a mão e vai trabalhar, Chico. Acabou. Então, muitas vezes você pode estar com a razão. O dirigente pode estar errado, o mentor pode estar errado, o outro vai estar errado, e você está sobejo de razão, mas existe uma necessidade, existe um trabalho a ser feito pelo bem maior. Então engula seu orgulho, porque provavelmente o que nós estamos passando hoje, nós fizemos outros passarem do passado. Muito provavelmente, aquela companheira que foi atendida na casa espírita, que tem uma chaga terrível na perna, que eu não curava por nada, eu tinha ido em vários médicos, era uma pessoa que tinha muito dinheiro e ninguém conseguia, a carne apodrecia. Ela foi até a casa espírita e lá foi consultado, depois de algum tempo, quase 3 meses de tratamento espiritual, foi chamado o companheiro espiritual que era causador daquela dificuldade. Ele desce todo o ramerrão das coisas que ocasionaram aquilo, que ela numa encarnação passada, era aquela sinhazinha que mandava matar, castigar, e queimou vivo, queimou a perna, queimou o braço dele, queimou o olho, e ele tomou de um ódio tão grande que a perseguiu no plano espiritual. Quando ela encarna, ele continua perseguindo, ele ia nos locais, e trazia carne podre e botava na perna dela. Por isso que não curava de jeito nenhum. Depois de muita dificuldade, o dirigente conseguiu convencer o companheiro para que ele pudesse abandonar aquela tarefa ingrata. E ele falou, tudo bem, eu aceito o seu argumento depois de 3 meses, mas eu gostaria que ela pedisse perdão pelo que ela fez. E a companheira, então, é consultada no atendimento fraterno e é dito para ela tudo o que tem acontecido, por que ela estava com aquela dor que ela atravessava desde criança, anos e anos,
porque ela não podia ficar em locais sociais, porque a perna dela cheirava carne podre. Então, qualquer lugar que ela sentava, que ela tivesse, aquele cheiro incomodava as outras pessoas, então ela ficava reclusa em casa. E foi pedido para que ela pudesse pedir perdão pelo mal que ela tinha feito. Quando o dirigente chega para ela e fala isso, ela fala, não, eu fico com a minha doença. Porque pedir perdão eu não peço não. E ficou com a doença. Ou seja, você quer tratar o seu corpo, mas você não trata o seu espírito. Lá na nossa casa, nós tivemos um caso há muito tempo atrás, há mais de 20 anos também, de uma companheira que estava internada em manicômio, começou a trazer o tratamento espiritual na nossa casa, desobsessão, tratamento espiritual, melhorou, conseguiu, teve a licença, né, a autorização do psiquiatra, a alta, melhorando assim, a olhos vistos, quando ela chegou, ela não falava, e já começava a falar, já conversava comigo. Aí a mãe foi numa instituição religiosa, numa igreja, o pastor foi lá, perguntou pela moça, falei, como é que está a sua filha? E está muito melhor, está boa, mas o que foi? Só ter feito oração, ter mandado o fogo do Espírito Santo? Falei, não, nós estamos indo numa casa espírita lá no Gradinho, e o dirigente lá tem feito oração para Jesus, e ela está praticamente boa, recebeu alta e tudo. Eu falei, mas aonde que você está indo? Numa casa espírita, minha filha, o negócio é o seguinte, a sua filha vai ficar curada, mas quando ela morrer, ela vai morar no inferno com os demônios por toda a eternidade. Então eu quero perguntar à senhora, a senhora quer sua filha curada e pela eternidade com os demônios, e você vai junto? Ou você quer que sua filha, mesmo doente, mas pelo menos quando ela morrer, ela vai para a glória de Deus? Ela foi lá na casa, foi pedir para conversar conosco, lá, e contou essa história. Falou, olha, o pastor falou isso, eu queria pedir, seu Cláudio, avisar o senhor, porque o senhor nos recebeu muito bem, que eu estou tirando minha filha daqui, ela tinha 20 e poucos anos, mas problema mental era como se fosse uma criança, né? E eu estou tirando minha filha, porque o pastor falou, eu falei, não, a responsabilidade é sua, eu estou aqui, o portão está aberto, qualquer um pode entrar, e qualquer um pode sair da casa espírita, ninguém fica preso aqui, né? Alguns meses depois, o irmão dela frequentava a casa, ela tinha sido internada de novo, e piorou insistentemente. Então, cada um de nós fazemos as nossas escolhas. E a todo momento nós estamos fazendo nossas escolhas. Como que eu posso aplicar esse ensinamento nas palestras? Como que eu posso aplicar esse ensinamento de Jesus de humildade, de tolerância, de compreensão nas tarefas assistenciais? Às vezes aquele companheiro difícil, aquele companheiro que tem uma dificuldade de comportamento, etc. Como que eu posso lidar com isso? E como última reflexão, eu queria só que a gente pudesse refletir um pouco que tipo de espírita nós somos. Eu coloquei alguns tipos aqui, tá? Como diz lá o pessoal da novela, qualquer semelhança será mera, como é que fala? Coincidência. Nós somos um espírita atuante ou somos espírita atuante? Né? Atuante, atua, atuante fica à toa, né? Quanto tempo você está na casa espírita? A Luiz fala que um mês de casa espírita já é o momento de você assumir uma tarefa. Tem gente que você ser atuante. O Richard Simoneto, ele fala que a melhor casa espírita é aquela que tem mais tarefeiros do que frequentadores. Não há como entender e conceber cristianismo sem compromisso no bem. Jesus pede compromisso de todos nós. Que tipo de espírito eu sou? Será que eu sou aquele espírita chato? Tem um espírito que é chato, enjoado, né? Parece que come cebola, né? Fica aquele barulho de cebola. Reclama de tudo. Espírita brigão. Quer reclamar, briga com o obsessor, briga com o mentor, briga com o dirigente, briga com todo mundo. Parece que é o dono de tudo. Que não consegue entender que todos nós somos humanos e falhos. E sempre vai haver uma dificuldade em qualquer grupo. Eu acabei de falar, alguns minutos atrás, o grupo de Jesus tinha problema. Lembra daquele espírita que o Humberto de Campo conta? Que ele foi na casa espírita e falou, se esse centro espírita é perfeito, o dirigente foi perfeito. Não. Eu estou querendo achar um centro espírita perfeito. Vai ser difícil achar. Não, porque eu já fui em 13 casas espíritas, mas toda casa espírita que eu vou tem alguém que tem defeito, alguma coisa errada. Eu queria achar um grupo perfeito. Não, aqui não é não. Você vai procurar pela 14ª então. Porque... Não,
Jesus? Pô, nem o grupo de Jesus é. Agora, eu quero te dar um conselho. Qual é o conselho? Se você algum dia achar o centro espírita perfeito, não fique nele, porque você vai estragar. Tá? Então, gente, não adianta a gente procurar a perfeição, se nós não somos perfeitos. A gente quer nos outros aquilo que nós não somos. A gente exige do outro aquilo que nós não exigimos de nós mesmos. Até quando nós vamos admitir isso? O outro tipo de espírito é medroso. Está tudo calmo, vai dar o passe. Aí apaga a luz, todo mundo apaga a luz. Daqui a pouco uma cadeira já deu um susto, né? Tem espírito por aqui. Espírita com medo de espírito. Eu sei que não existe isso. Sei que não existe, né? Isso aqui é hipotético, tá? Isso aqui eu inventei. Não tem nenhum livro espírita, não tem lugar nenhum escrito isso. Não existe espírita com medo de espírito, existe? Eu sei que eu estou inventando isso aqui, mas caiu aqui. Tem um espírita que reclama de tudo. Ah, tá sol, não vou. Ah, hoje está chovendo. Ah, o tempo está mais ou menos. Pode chover. Ah, aquela palestra muito chata. O cara fala muito rápido. E o cara fala devagarinho, vai estar morrendo. Né? E o cara fala muito difícil, e aquele fala muito fácil. Eu sei tudo que ele vai falar. Tem cara que já vem para a palestra espírita, eu já sei tudo que ele vai falar. Sei tudo que ele vai falar. Ele vai citar lá, ele vai citar aquele, ele vai deixar. Então tem um espírita que reclama de tudo, né? Que a gente não seja. Tem aquele espírita que é difícil de aprender. Que você fala 10, 20, 30 vezes e parece que não assimila. E não estou falando só de conceito científico, filosófico, religioso. É doutrinário e evangélico. Não consegue aprender muitas vezes. Mas não por dificuldade intelectiva. E sim por incipiência moral e não esforço necessário para esse próximo aprendizado. Porque a PNL nos ensina que um cérebro de 75 anos de idade tem a mesma capacidade de um cérebro de 18. Não existe essa questão, eu estou velho, meu filho é velho, não Matusalém, 969 anos. Então a questão de você exercitar. Meu pai com 83 anos lia mais do que eu. Uma vez eu fui fazer competição com meu pai. Pai, quantos livros o senhor leu? Eu li 2.000. Falei, rapaz, 2.000. Aí comecei a ler. Aí quando eu estava perto de 2.000, eu falei, aí pai, tirar onda com ele, né? E aí, quantos livros o senhor leu? Deve ter uns 4.000 só, Claudinho. Eu falei, cadê? Como é que eu vou pegar ele? Ele lia muito. Na época que não existia internet, meu papai era meu Google. Pai, tudo eu perguntava a ele. Tudo ele dava as suas opiniões lá, falava, que eu adorava, né? Eu e meu irmão, a gente adorava beber da sabedoria, que era o que ele passava pra gente. A herança que ele deixou pra gente. Tem aquele espírita que admira o bem, mas não se compromete com o bem. Chico, que maravilha. Bezerra de Menezes, que homem, né? Mas fica distante, né? É aquele referencial, é Platão. O mundo das ideias. É o ideal, é aquilo que... Mas está muito longe, a gente vai para Jesus mesmo, né? Só admira e acha que nunca vai chegar, e nunca vai chegar porque nunca dá caminho para aquilo. Grande fala, numa caminhada de 10.000 passos, começa pelo primeiro. E depois que você começa, não pode parar. Uma vez eu estava conversando com um companheiro e falou, trabalhei muito, Cláudio. Mas não... Vamos lá trabalhar na nossa casa, vamos lá um trabalho. Aquele companheiro, sabe, extraordinário, conhecedor profundo. Eu trabalhei muito com o Zaru, mas Zaru faleceu o quê? 78, se não me engano. Rapaz, tu está vivendo de uma coisa há mais de 30 anos atrás. Ele ainda estava valorizando, ele fez um trabalho extraordinário com o Zaru, com a LBV, extraordinário. Mas, olha quanto tempo que ele estava à toa, sem trabalhar, sem se comprometer. E existe aquele último tipo de espírito, que é aquele quase espírita, é aquele quase trabalhador, é aquele quase médico, né? Aquele cara, e você é espírita, é médium, não é? É aquele que está sempre no quase, mas nunca chega lá, que não tem um compromisso maior com o bem. Jesus pede cumplicidade. E o último é o espírita verdadeiro. Não é espírita perfeito porque não existe. Se existir espírita perfeito, vai estar no outro órgão. Aqui na Terra não vai ter. O único que estava, botaram numa cruz. Cuidado com o perfeito, alguém botar você na cruz. Mas é aquele que se esforça, que trabalha, que está vencendo a si próprio a cada momento. Vencedor é o que vence a si mesmo
André Luiz, Agenda Cristã. Que nós então possamos, na noite de hoje, refletir, repensar os nossos valores, trabalharmos em favor do bem e entendermos o que Jesus disse: aquele que se eleva será rebaixado, e a negativa é própria. Não de humilhação e de subserviência, mas, como diz o professor Hermógenes, de humilhação. Vamos aproveitar a nossa experiência, gente. Nenhum de nós sabemos quanto tempo mais nós temos aqui na Terra. Nós não sabemos se nós seremos chamados hoje, amanhã, depois de amanhã. Nós não sabemos quantos tempos mais, quantos minutos, quantas semanas, quantos anos nós temos de oportunidade reencarnatória e quando poderemos retornar a essa terra. Vamos aproveitar que o tempo é agora. Começa no teu lar, começa na tua casa espírita, começa na sua oficina de trabalho, começa na rua. Aperfeiçoando-se, tendo como referencial Jesus de Nazaré, nosso guia e modelo de toda a humanidade. Que assim seja, nunca mais e nunca mais para todos nós.